E aí, pessoal, tudo bom? Daniel aqui. A gente está aqui em mais um momento que nós reservamos para poder fazer o estudo da palavra, mais um momento que nós reservamos para fazer esse tipo de escola bíblica, nesse modelo diferente que a gente está tentando implementar, nesse momento que a gente está passando, todo mundo em casa, a gente um pouco mais distante, mas ainda assim tentando fazer esse contato, tentando não ficar tão distante, tentando encurtar esse distanciamento que a gente tem, só que obviamente de uma maneira mais segura, é cada um em casa. Então, nessa proposta que nós estamos tendo, já é a terceira aula. Na primeira aula nós tivemos um estudo do cânon bíblico com a Priscila. Num segundo momento nós tivemos o estudo do povo judaico ali, dos judeus, com o Henrique. Essa semana nós vamos ter o estudo do mundo greco-romano, com ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Wellington. Então, que você possa aí desfrutar esse momento, que você possa pegar seu papel, sua caneta e se preparar para o estudo que está por vir. Entendendo sempre essa importância que nós temos no estudo. O FTB, esse curso de formação teológica básica, ele vem com essa fundamentação da gente conseguir se concentrar um pouco mais no que é importante, né, que é o estudo da palavra, e a gente absorver um pouco desses conhecimentos. Nós nos identificamos como cristãos, nós temos essa identidade, e é muito importante que nós entendemos de onde flui toda essa palavra da verdade e consigamos estudar um pouco mais sobre ela, entendermos um pouco mais e irmos um pouco mais a fundo. Então essa é a proposta do nosso curso, já é a terceira aula. Se você por algum acaso não assistiu a alguma das outras duas, elas estão disponíveis no canal aqui da igreja e que você possa se sentir um pouco mais à vontade. É basicamente isso que eu tenho para falar, deixando vocês aqui bem-vindos, um pouco mais aconchegados, e fique com a aula do pastor sobre o mundo greco-romano com o pastor Wellington. Valeu! Olá, queridos, a graça e a paz. Aqui é o pastor Wellington e nós queremos dar boas-vindas aí a todos vocês aí que estão fazendo aí o curso FTB, Formação Teológica Básica. É muito importante aí a sua presença, a sua participação e tudo isso que nós temos feito com certeza para edificação e preparação do corpo de Cristo. Antes da gente começar e falar um pouco aí sobre o mundo grego-romano, sobre suas características, sobre suas influências, nós vamos estar orando nesse momento, tá bom? Vamos pedir a Deus sabedoria para que nós venhamos a entender aquilo que o Espírito Santo deseja que nos mostrar e que isso possa abençoar a nossa vida, nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Pai querido, pelo dia, pela vida. E agora pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que venha nos mostrar a verdade, que venha nos preparar para te servir e honrar o Teu nome com muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. Olá, vamos lá, vamos continuar. Então, nós vamos estar falando sobre a influência aí do mundo grego-romano e algo bem interessante sobre isso, que nós vamos exatamente queremos chegar no final do curso e entender, é como esses elementos aí da cultura grego-romana influenciaram o mundo aí no Novo Testamento. Como é que isso influenciou? Como isso trouxe de influência aí para a nossa vida, tá certo? Sobre a escrita, sobre quando Jesus veio, sobre exatamente os ensinamentos, sobre a literatura do Novo Testamento. Então vamos estar vendo isso aí. E no final vamos identificar como é que a atual cultura, a influência, a atual cultura influencia na pregação do Evangelho. Será que estamos sendo influenciados? Será que qual é a cultura, qual é a filosofia aí vigente que muitas vezes nos influencia? E vamos começar aí com as contribuições aí da antiga Grécia, dos antigos gregos. E uma das principais características, do Império Grego, da sua influência na nossa vida, é o helenismo. E o helenismo, o seu principal propagador aí da cultura helenista, daqui a pouco nós vamos ver o que significa tudo isso,
foi Alexandre o Grande, né? Um grande aí conquistador aí que levou a cultura grega aí para muitos povos. E o seu principal objetivo era helenizar o mundo. Como assim helenizar o mundo? Ele queria que em toda parte do mundo, em todos os lugares onde ele havia conquistado, houvesse a influência, houvesse o domínio grego desses lugares. E ele entendeu que isso viria através da maneira como eles dominavam, a maneira como eles traziam aí a cultura grega para essas pessoas. E o helenismo, né, ela vem da palavra helene, que vem da palavra helenizar, cujo objetivo era espalhar a língua e a cultura grega por todo o mundo. Então, a partir daquele momento, havia uma ideia de que os lugares onde houvesse o domínio grego, né, feito lá por Alexandre Grande, o Grande, a língua ela tinha que ser igual, né, porque isso era uma maneira do povo, né, que estava sendo dominado esquecer a sua língua materna, né, a sua língua materna, e aprender a língua do dominador, né? É por isso que hoje, né, até hoje em dia, né, existe essa questão da globalização de se aprender um certo tipo de língua que traria uma uniformidade, né, até nas negociações, na maneira de, de viver por aí. E a, né, Alexandre o Grande, ele levou isso, né, para outras pessoas através aí do seu domínio militar, né, e ele queria de fato isso, ele queria que e aí isso é tão interessante porque em alguns lugares onde Alexandre o Grande passou existe vestígios exatamente da cultura grega que foi onde ele passou, no Egito, né, na Mesopotâmia. Então, aonde ele passou existe vestígios da cultura grega, né, dessa ideia do helenismo de chegar a esse lugar. E a segunda característica, né, a segunda influência aí dos gregos é a língua grega, né? A língua grega, onde havia o grego ático ou clássico falado, né, pelos eruditos, e era uma língua bastante difícil, né? Então aí eles pensaram e começou a se tornar algo mais comum a questão do grego koiné, que era fosse um grego, um dialeto, né, mais simplificado aí do grego. Então esse foi o grego de fato falado aí. E se você não sabe, né, a Bíblia do Novo Testamento, ela foi escrita aí no grego koiné, né, no grego koiné, num grego mais simples. Até porque era uma língua onde as pessoas, né, todos iriam aí falar, iriam ministrar, iriam conversar. E a ideia, como eu falei, de poder falar, poder estar em qualquer lugar do mundo e poder se expressar, poder falar uma língua universal. E naquele momento o grego, o grego koiné, era esse dialeto, era essa língua que estava sendo falada. Né? Os gregos também, eles trouxeram algumas influências, né, sobre algumas peças literárias, eles gostavam, né, desses grandes momentos, desses grandes espetáculos, né? Nós temos aí grandes escritores, grandes pessoas, né, que escreveram peças literárias, né, que até hoje nós recebemos algumas influências, né, do teatro, da maneira, né, de se apresentar, né, dos grandes anfiteatros que havia naquela época. Outra coisa são as cartas e livros, tá bom? Então foram outra grande influência, né? A questão da escrita, a questão de se escrever, né? Eles tinham essa, essa vocação, né? De escrever e de influenciar através aí da cultura, através de livros, né? Apesar de que naquela época os livros ainda eram bastante caros, né? A questão de cartas, através de papiros, através
de pelos de alguns animais, mas eles entendiam que era uma maneira deles influenciarem. E havia ainda esse entendimento aí, né? E ficou alguns vestígios aí do que aconteceu naquela época. Uma outra coisa, né, são os decretos, né, que eram aprovados e que também começou aí na cultura grega, né, e passou aí, depois nós vamos estar vendo os romanos também, tá certo? É interessante que já entrando um pouco, né, na questão da Bíblia, nós vemos que Paulo usou um certo tipo de ordem, né, da maneira como os gregos escreviam, da maneira das epístolas gregas, né, como um estilo literário próprio dele. Então Paulo também foi influenciado nessa questão da sua escrita, né, que ele usou a ordem das epístolas gregas. Por exemplo, a carta de Tiago ela apresenta um diatribe, né, que é um estilo literário de crítica e denúncia moral, né, que é uma carta escrita aí por Tiago, tá certo? E aí eu tenho uma perguntinha aí muito especial para ver se vocês sabem responder, tá bom? E aí, vocês sabem quantos livros aí do Novo Testamento usaram aí esse gênero, né, epistolar ou que são epístolas, né, que são cartas aí endereçadas a alguém, às vezes uma pessoa, às vezes uma cidade, né? E aí, você sabe? Nós temos 27 livros aí no Novo Testamento, mas quantas dessas foram influenciadas, né, pelo estilo grego? Lá vai a resposta, hein? E aí? Já pensaram aí? Então, foram 21 cartas, né, dos 27 livros, né, receberam a influência aí da maneira como os gregos escreviam. E como era essa estrutura? Né? Era a saudação, né? Tinha sempre uma saudação para a igreja, para aquela pessoa, se fosse com ósculos santos, seja fosse com saudades, né? E tinha a carta, que era o corpo da carta, que ele dava a instrução, dava a orientação, às vezes a exortação sobre alguma coisa, e no final da carta tinha a questão da despedida, né? Da despedida. Isso é tão interessante, né? Porque essas cartas, né? Elas eram usadas como meio de propagação do evangelho. Então, elas eram endereçadas a uma igreja, né, lá na Ásia, ou uma igreja direcionada para aquela carta ou para aquela pessoa, e depois eles faziam cópias desses manuscritos, dessas cartas, e começavam a trocar as cartas uns com os outros como uma maneira aí de propagar aí o evangelho, que aquele ensino ele pudesse permanecer e ser espalhado para todas as igrejas daquela época, né? Então era a maneira que naquele momento, né, que a igreja encontrou, que Paulo, aí, um dos líderes da igreja, encontrou de continuar ensinando, de continuar incentivando, de continuar exortando a igreja. Isso é interessante porque hoje nós estamos vivendo talvez um momento bem parecido, né? Hoje nós estamos vivendo essa maneira de ensino, de orientação, de palavra, né? Através de cartas, né? Não uma carta escrita, né? Mas cartas eletrônicas, através de vídeos. É um tipo também de estrutura para que a gente possa continuar propagando aí a palavra de Deus, tá bom? E algumas cartas, elas têm um foco principal, né? E aí a carta de Filemon, primeiro e segundo Timóteo e Tito, elas tinham um sentido de uma carta de amizade, né? Paulo estava escrevendo aí para os seus amigos, né? Filemon, para Tito, para Timóteo, estava dando algumas instruções direcionadas, especiais aí para eles, né? Então era carta para os amigos, e um deles eram discípulos aí de Paulo, né? Outros eram cartas de louvor, que é a carta de Filipenses. É interessante essa carta, nós temos, sempre falamos muito bastante dela, é uma carta que nos traz muitas verdades, muitos ensinos, né? E nós gostamos às vezes até de falar, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é algo que talvez você não saiba, que essa carta de louvor, foi uma carta escrita, né, por Paulo. Ele estava na prisão. Então, mesmo na prisão, ele conseguiu expressar aí a gratidão,
conseguiu expressar e ver o poder de Deus. Da mesma maneira como muitas vezes nós estamos vivenciando a nossa vida e podemos, de fato, estar louvando a Deus por todas as coisas, confiando no Senhor, né? Tem cartas aí de mediação, né? A própria carta aí de Filemon. Temos aí a cartas de exortação, Romanos, 1º e 2º Tessalonicenses, Colossenses, 1º e 2º Pedro, Hebreus, Gálatas e Efésios. São cartas onde eles trazem, podemos dizer assim, uma questão mais teológica e até de cuidado aí do que a igreja estava vivendo, através de tantas pessoas que estavam tentando aproveitar esse momento, né? Às vezes até o distanciamento, a perseguição, e trazer algumas mentiras para dentro da igreja, ou mesmo algumas exortações dentro da igreja, daquilo que a igreja estava vivenciando, que não estava correto com os ensinos aí de Deus, de Jesus aí para o seu povo, tá certo? Nós temos também algumas cartas aí de acusação e apologéticas. O que são cartas apologéticas, né? São cartas dos finais aí dos tempos, tá bom? Cartas aí que traz aliás, desculpa, né? São cartas que rebatem aí exatamente pessoas, né? As mentiras e as falsas religiões, né? Estava confundindo aí com cartas apocalípticas, tá certo? Escatológicas. E as cartas de acusação em Coríntios, né? Foram cartas aí que Paulo endereçou para a igreja de Coríntios, pela maneira como a igreja estava vivendo, no sentido, né, de carnalidade. E Paulo estava advertindo eles aí a se voltarem, a buscarem a Deus, como a carta de João também tem um sentido aí também da igreja voltar ao amor, né? E de Tiago, para quem já leu, vê aí muita questão da fé, da obra, né? Mesmo de exortação aí e de trazer aí algumas verdades para que a igreja pudesse se arrepender, tá bom? Paulo, né? É interessante a questão da cultura grega, né? Então, quando Jesus ele veio e já tinha os primeiros discípulos aí no Novo Testamento, o domínio, né, o domínio romano era evidente. E a língua, mesmo no domínio romano, né, a língua universal foi a língua grega, né? E Paulo, ele argumentou aí com o comandante, né, porque ele falava grego. Então, ele estava lá na cidade e ele tinha sido preso, e aí ele argumenta aí com esse comandante, né? E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: me permitido dizer-te alguma coisa? E ele diz: sabes o grego? Né? Então Paulo aí conversa aí com o comandante em grego, né? Apesar de que aparece para a gente lá traduzido já na nossa Bíblia, né? Mas aí ele falou em grego, né? Era a carta, né? Então os gregos também, né? E nós também trouxemos isso para dentro da nossa cultura, né? Do Novo Testamento, a questão do hábito de ler publicamente, né? E Paulo aqui na carta ao Timóteo ele diz: até a minha chegada dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, desde o princípio, né, a questão da leitura pública, de se ler a Bíblia, né, de exortar, né, era um hábito, né, que também veio dos gregos, né? Essa questão aí da leitura pública. E eu quero que vocês tentem aí ver esse versículo. Na verdade é um trecho do versículo. Isso era mais ou menos, né, apesar que está em português, mas isso era mais ou menos como era a leitura do grego. Então era tudo junto e era por isso que havia uma necessidade de que se lesse publicamente ou de que se falasse publicamente, né, para todos poderem escutar, para que as pessoas pudessem entender. Então, vou ler aqui para vocês, saber se vocês podem entender aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Então, o fato, né, da gente olhar, às vezes pode parecer, eu não estou entendendo essa linguagem, né, não estou entendendo esse dialeto. E quando você começa a ler de uma maneira pública, a palavra começa a ter uma percepção, né? Porque antigamente a maneira como eles passavam as informações era mais através de histórias, né? De conversas, mas com a escrita, né? Isso proporcionou que aquilo que eles estavam falando pudesse perpetuar e chegar até nós, né? Até todos nós. E nós vamos estar passando agora um vídeo, né? Que era um vídeo aí sobre a Septuaginta, né? Esse vídeo ele fala de um historiador, né? O Ken Connolly. Ele descreve, né, como foi feita, né, segundo a tradição, a tradução aí do Antigo Testamento hebraico para o grego na cidade de Alexandria, no Egito, tá certo? Então, ele vai falar um pouco aqui, né? Aqui de tudo isso, e nós vamos assistir agora, tá bom? A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à Ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. Legal, né? A gente saber que a partir do interesse, né, lá da biblioteca, né, o Evangelho, né, ele aliás, o Velho Testamento foi traduzido primeiramente aí para o grego, né, que estava se tornando, né, acabou se tornando aí uma língua universal. E de fato, hoje muitas palavras que nós falamos, eles têm a sua origem, né, no grego. Tá certo? Então a Septuaginta, né, ela significa aí em algarismo romano aí 70, porque exatamente foram 72 escribas, né, 72 pessoas aí que escreveram, 6 pessoas de cada tribo de Israel, né? Conseguiram escrever aí a Septuaginta e eles concordaram em tudo isso. E ele foi solicitado por Ptolomeu II, era o rei
né, que ele pediu que traduzisse a Torá para o grego, né, para que ela pudesse ser incluída aí na grande biblioteca de Alexandria, né, que era exatamente referência aí a Alexandre o Grande, para vocês entenderem aí como os gregos eles se importavam e valorizavam a questão da leitura, a questão dos livros, né? Essa biblioteca foi de fato uma referência aí naquela época para esse momento. A versão do Antigo Testamento grego, né, ela foi usada, né, pelos escritores do Novo Testamento. Então, aquela tradução que se tornou, né, universal para muitas pessoas, a tradução da Septuaginta, né, chamada, ela foi usada como base aí, já que era uma língua universal, podemos até dizer uma língua mais popular do que as outras línguas, né? Então ela se tornou aí a base aí para os escritores do Novo Testamento. Uma outra influência, né, dos gregos é a filosofia, né? Então um dos principais pensadores que influenciaram aí o cristianismo, né, o mundo grego, foram Platão e Aristóteles. E havia duas correntes que de fato, né, acabaram influenciando e dominando lá naquela época. A primeira é o estoicismo, onde ela preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão, a luxúria e demais emoções. Este pensamento filosófico foi criado por Zenão de Cício, na cidade de Atenas, e defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural divina e racional, né? Então, essa filosofia, né, o cerne aí dessa filosofia estoica era a conquista da felicidade por meio da ataraxia, que é o ideal de tranquilidade na qual é possível viver de forma serena e com paz de espírito. Para os estoicos, o homem apenas poderia conseguir essa felicidade através de suas próprias virtudes, ou seja, dos seus conhecimentos. Então, a ideia aí do estoicismo era exatamente você buscar uma tranquilidade, e você só alcançaria isso através de si próprio, da sua virtude, da sua busca, do seu conhecimento, né? Algo aí contrário, daqui a pouco nós vamos ver a palavra de Deus. Uma outra corrente que havia, né, era o epicurismo, que prega que os indivíduos devem procurar prazeres moderados aí para alcançar um estado de tranquilidade e de libertação dos medos. No entanto, os prazeres não poderiam, né, ser exagerados, pois podem apresentar perturbações que dificultam o encontro da serenidade, felicidade e saúde corporal, né? Os seguidores aí do epicurismo são chamados de epicuristas e, de acordo com o seu sistema filosófico, eles devem procurar evitar a dor e as perturbações, levar uma vida longe das multidões, mas não solitário, deixar os luxos excessivos, se colocando em harmonia com a natureza e desfrutando da paz. Alguns estudiosos consideram o epicurismo semelhante aí ao hedonismo, né? Que é exatamente a busca aí pelo prazer, né? E é de fato hoje algo que nós, dentro da nossa cultura, né, da nossa influência, né, das filosóficas, é a busca do prazer, né, do prazer momentâneo, do prazer em primeiro lugar, é o agora, não importa o preço que eu vou pagar depois, o importante é o agora. Então nós vivemos hoje numa cultura hedonista, né, onde busca esse prazer, e aí nós podemos falar de várias situações, né, da questão da libertinagem, né, do sexo livre, né, e outras situações que isso aqui não está me trazendo prazer, então eu não quero. Eu estou casado, o casamento não tá gerando problema, então eu vou terminar. Né? Então o hedonismo ele busca esse prazer momentâneo, muitas vezes não pensando aí nas consequências de tudo isso.
Ah, eu quero comprar isso, quero comprar essa casa, quero comprar esse carro, eu quero ter esse prazer agora, eu quero fazer essa viagem, eu quero realizar isso, né? Não importa se eu vou pagar lá na frente, se eu vou pagar juros, se eu vou pagar algo, então eu vou viver numa cultura hedonista. E é interessante isso, né? Essa influência aí dessas filosofias que haviam já naquele momento lá no Novo Testamento e que os discípulos, os apóstolos de Jesus, se levantaram para ir contra essa cultura, né? Mostrando exatamente batendo contra essas escolas filosóficas e que Jesus, né? Ele sofreu, né? Ele veio em carne, né? O próprio Deus pagou isso, ele se humilhou, né? Ele habitou entre nós, ele não se deixou se contaminar com os prazeres da carne, ele não se deixou viver dessa maneira. Então, se Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa felicidade, não é um conhecimento, não é uma coisa, né? Jesus é uma pessoa, a nossa felicidade é uma pessoa. A nossa felicidade não está numa conquista, a nossa felicidade, nós podemos ter momentos alegres, mas a nossa felicidade não está em conquistas, a nossa felicidade está em Jesus. Ele é eterno, a nossa felicidade e satisfação está nele, né? E a ética, né? Ela só é possível quando produzida pelo próprio Deus. Sempre vai haver fatores corruptíveis, né, para a ética, para os pensamentos, mas quando nós nos voltamos para Deus, sim, é possível a gente viver de uma maneira ética. Bom, a felicidade verdadeira se dá pela obra de Deus em nós, ao nos redimir por meio da obra de Cristo na cruz. Agora nós vamos passar aqui para as contribuições romanas. Vamos entender um pouco aí do que as contribuições romanas trouxeram de benefícios aí para a igreja, para o Novo Testamento, para aquele momento ali dos primeiros discípulos, né, para Jesus. Primeiro, os romanos dominaram, né, literalmente todo o mundo antigo. Então, todo povo, toda cidade que de fato existia naquela época, que era tido como cidade, né? Eles dominaram, eles tiveram um poder tanto político e militar sem comparações. Então, não foi somente uma questão militar, mas também as cidades que eles alcançavam, que eles conquistavam, eles colocavam lá soldados, colocavam lá as suas legiões, os seus dominadores, né, os seus dirigentes de cada cidade, e que dominavam tanto militarmente como politicamente. Como nós podemos ver, quando Jesus veio, né, quem estava, né, no poder era Herodes, que também era romano. Então, nós temos aí vários líderes romanos que tiveram no poder enquanto Jesus estava aqui. Se vocês verem aí, né, um pouco aí da divisão aí do mapa do domínio romano, nós vemos aí, né, que eles conquistaram o Egito, a Alexandria, a Macedônia, a Gália, a Espanha, a Bretanha. Então, todas as cidades, né, o Oriente Médio, todas as cidades daquele momento, eles estavam no domínio romano. Então, depois da morte de Teodósio, né, é que há uma divisão aí do Império Romano, e aí começa de fato um enfraquecimento. Mas na época de Jesus e dos discípulos havia uma uniformidade, né? Havia um domínio só. E de fato é interessante isso, porque os judeus eles esperavam um libertador, eles esperavam que o Cristo viesse e os libertasse no sentido militar de lutarem contra Roma, contra aquele domínio, contra aquele império que tinha se levantado e que também Israel, né, Jerusalém, estava sendo dominado, né? E aí dois elementos, né, que acabaram beneficiando o cristianismo naquele momento. Primeiro, a Pax Romana e a unidade do império. Mas o que significa isso? A Pax Romana, né, era exatamente a questão, foi um período de ausência de guerras que começou em 29 antes de Cristo a 180 depois de Cristo. Então, quando Jesus veio, né, aqui em Terra,
né, aqui no mundo, de fato havia esse entendimento, havia uma paz, né, entre as nações. E os povos conquistados tinham que aceitar pactos romanos. Então era uma das imposições aí do Império Romano. Olha, vocês têm que seguir aqui na minha cartilha, vocês têm que me obedecer, nós não vamos ter mais briga, nós vamos ter paz, nós vamos assinar um acordo, nós não vamos ter revoluções. Claro, isso havia algumas sedições, revoluções na época, e devido ao poderio militar romano, né, eles acabavam indo lá e destruindo e aplicando novamente a Pax Romana. Uma outra situação aí que trouxe entendimento aí para que beneficiou, né, a igreja nesse momento da vinda de Jesus foi a grande malha viária. Assim, havia estradas pavimentadas, né, havia ruas, havia um corredor, né, de caminhos e de estradas que a possibilidade de uma viagem era segura, sem problemas, né, sem assaltos, sem mortes, sem às vezes assassinatos, né, naquela época. Então havia isso, né? E é interessante isso, né? Essa foto aí que traz aí como era feito essa malha viária, né? Que eram, que eram pavimentações para que o exército pudesse andar mais rápido e que houvesse a segurança aí de poder andar. E isso trouxe, né, essa segurança e a boa qualidade das estradas permitiu que vários missionários, né, viajassem com segurança. Então, às vezes a viagem era de avião, ou de avião, não, de navios, né? Não havia avião naquela época, mas as carruagens, né? E eles andavam bastante, isso era natural lá com eles. Então, eles poderiam caminhar e não ter medo, né, de serem assaltados ou mortos. Então, isso ajudou na propagação aí do evangelho, né, para os missionários. E o exército, né, o exército romano, ele garantia aí o acordo de paz à medida que se deslocavam por todo o império com segurança. Então, como eu falei, aonde havia situações de sedição, o exército ia lá e acabavam e sempre estava trazendo essa segurança aí para as pessoas que estavam andando. Havia também o correio público, que também beneficiou o cristianismo, já que cartas foram enviadas com certa rapidez, né? Então, como eu falei, que muitas cartas, né, que foram escritas, elas foram trocadas entre as igrejas, entre várias cidades, e isso foi possível por causa do correio, né, do correio que havia, que levava as cartas, que levava aí as informações de um canto para outro, né? Isso foi de fato um grande benefício, né, para a igreja e também para as pessoas daquela época. Uma outra coisa que influência, né, romana, que beneficiou aí também a igreja, foi o comércio facilitado pelas estradas, né? Então as pessoas saíam de uma cidade para outra para gerenciar seus comércios, vender suas coisas, e isso também possibilitou, né, que os irmãos, os discípulos também pudessem saírem, evangelizarem, né, e serem evangelizados, né, nos mercados, nas rotas comerciais. Então havia toda essa facilidade aí que o comércio, né, que havia naquela época trazia, né? O próprio apóstolo Paulo, ele era fazedor de tendas, né? Então depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Coríntios, né? E aí Paulo, como ele era fazedor aí de tendas, ele trouxe aí esse benefício, né? Que ele ia para uma cidade para outra, levando aí a palavra de Deus aí para as pessoas. Um outro aspecto de influência aqui da cultura romana é exatamente a cidadania romana, né? Que exatamente é o direito, né? Tanto a pessoa podia ter essa cidadania por nascença, seja ou concedida por um órgão com poderes,
ou alguém comprasse isso. Isso é interessante porque todos os povos que os romanos conquistavam, eles davam esse título, né, de cidadania para essas pessoas, né? Isso trazia alguns privilégios, né, a essas pessoas, né? Por exemplo, Paulo, ele era cidadão, né, romano por direito de nascença, né? Porque ele nasceu na Sicília. Lá em Atos 22, 28 diz: então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Então, Paulo era um cidadão romano nato, né, de nascimento. Então, ele tinha direitos, né? Isso trazia alguns benefícios para ele como cidadão romano, de locomoção, de, de acesso, né? Paulo, além de ser cidadão romano, ele também tinha uma instrução que o capacitava a conversar, a escrever e a propagar. E isso foi muito importante, né, para os escritos e para a propagação do evangelho naquele tempo, né? Então, alguns direitos aí do cidadão romano, né? Ele poderia ocupar cargos públicos, ele poderia participar de assembleias públicas, né? De reuniões aí, de decisões, ele poderia obter vantagens fiscais aí nos seus impostos, e ele também poderia escolher apresentar-se em juízo. Eu quero fazer minha autodefesa, ou então como Paulo, né, eu quero ser julgado em Roma. Então ele tinha esse direito aí, era um dos direitos, né, do cidadão romano. E Paulo, né, ele foi beneficiado quando ia ser açoitado, ele foi liberto por causa de sua cidadania. Então, no mesmo episódio, né, Paulo, quando foi preso, em algum desses momentos, o centurião iria açoitá-lo. Ele disse: olha, vamos ler o texto, né? O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. Então, se Paulo não fosse de fato um cidadão romano, ele poderia, era um direito do dominador açoitar e inquirir ou perguntar alguma coisa. Mas como ele era cidadão romano, ele tinha direito a um julgamento, ele tinha direito a não passar por aquela situação, né? E isso é interessante a gente pensar que muitas vezes a posição, a nossa, a nossa, o nosso berço, o lugar onde nós estamos, né? Ele também é um fato que Deus pode nos usar, que nós não estamos, né? Você não está no lugar onde está por acaso, seja ocupando uma posição como um funcionário público, seja como um líder, seja como um governante, seja a um lugar estratégico onde você não está lá por acaso. Lá em Filipenses 2:12 ele diz, né? Na verdade, aqui fala de algumas coisas, né? Por exemplo, de privilégios econômicos, diplomáticos, sociais, devem ser colocados a serviço do reino de Deus e do seu reino. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então precisamos entender que é Deus que faz. Por exemplo, a rainha Esther, quando o povo judeu ele correu o risco, né, de ser exterminado, ela usou a influência dela para comover o coração do rei e de que o seu povo não pudesse ser exterminado. Então havia muitos discípulos que moravam no palácio de César, né? Existe texto da Bíblia que fala isso. Também existiam mulheres também ricas e que serviam a altos funcionários, né? Que também eram pessoas influentes, né? O próprio Jesus, ele teve esse benefício, né? Quando ele foi crucificado, uma pessoa, né,
influente, né, foi lá e pediu para que fosse retirado o corpo de Jesus lá do madeiro para que ele pudesse ser sepultado, né? Então, assim, nós podemos usar os benefícios, né, que Deus tem nos dado para abençoar também o reino dele. No mundo atual, que fatores que contribuem para a propagação do evangelho? Né? Hoje nós estamos vivendo, né, uma globalização, onde nós temos acesso à facilidade de a gente poder falar do amor de Deus para outras pessoas. Então, a gente pode estar falando pelas redes sociais, né? Então, isso são acessos, né? A questão da língua, né? Se você tem uma outra língua, você pode estar falando para aquele outro povo. Hoje, o inglês é quase uma língua universal, onde muitas pessoas falam inglês, entendem inglês, e também é um meio, né? Um meio de também falar e propagar o evangelho de Deus. Então, nós temos muitos acessos, né? E em Gálatas 4:4, né, a Bíblia diz, né, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Entenda, tudo isso que aconteceu, toda essa preparação, né, toda essa mudança que houve da Grécia, de Roma, de toda essa paz, de toda essa facilidade e acesso, houve uma concordância em todos os aspectos para que Jesus viesse, né? Jesus viesse e propagasse. Isso nós chamamos de plenitude dos tempos, né? Nós chegamos a algo que havia uma concordância, havia uma universalidade das coisas. Então nós estamos vivendo algo muito parecido, né? E nós estamos chegando a um momento também de globalização, né? De todas as coisas, que também facilita, né? Hoje já se tem acordos de acesso que você pode passar de um lugar para outro sem precisar apresentar ou do carimbar seu passaporte ali na União Europeia, aqui no Mercosul. Então, existem acessos que estão se tornando facilitados, né? Naquela época, devido a um só domínio político e militar romano, isso facilitou o acesso dos discípulos e até de Jesus de poder ir de cidade em cidade, né? E a gente pode perceber, né, hoje no nosso contexto, algumas influências, né, que nós precisamos como igreja entender para que não exatamente possamos fazer, mas possamos combater como igreja, né? A questão, como nós falamos, a questão do hedonismo, né? São coisas, algumas influências aí do nosso mundo, e a gente precisa, de certa maneira, usar aquilo que nós temos para o reino de Deus. Olha, não é porque há 50 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, que nós aceitamos a Cristo. Olha, não tinha multimídia, hoje a gente tem multimídia. Olha, não tinha internet, hoje nós temos internet. Não tinha celulares, hoje nós temos celulares. Então nós podemos usar as coisas que o mundo oferece para propagar o reino de Deus. Não adianta a gente, não, olha, eu recebi desse jeito, vou permanecer com isso, né? Mas eu acho que Deus está nos trazendo aí muitos meios, né, para a gente continuar propagando o reino de Deus. Até porque algumas pessoas, devido ao aumento da violência, às vezes tem dificuldade de receber alguém em casa, de alguém bater na porta para a pessoa abrir. E hoje nós temos meio, né, através das nossas células, hoje nós temos meios de propagar através das redes sociais. Então nós precisamos usar isso, né? E eu quero que você possa ter compreendido aí tudo isso que aconteceu, toda essa influência, tanto do mundo grego quanto do mundo romano, que possibilitou que o evangelho, que a Bíblia, que as escrituras, né? Que a Bíblia que nós lemos hoje, ela teve toda essa influência, a cultura que embasou todo aquele momento, o medo, né? A busca do Messias. Então tudo isso possibilitou, tá bom? Espero que Deus possa ter falado ao teu coração durante esse tempo, e eu quero agradecer aí pela sua presença e pela sua audiência. Deus te abençoe, e a gente vai orar agora agradecendo esse momento. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, e queremos, Deus, nesse tempo agora, nesse momento,
pedir que o Senhor venha estar nos fortalecendo, nos abençoando e nos trazendo esse entendimento de todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a tua igreja, trazendo conhecimento, trazendo verdades que possam nos ajudar a continuar propagando a tua palavra. Que Deus abençoe esse dia e a vida dos teus filhos agora. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Fiquem na paz e que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo.